é isso, galera. Agora é hora da gente sentar, se organizar e planejar da melhor forma. Então, para entender um pouco a sua relação de despesa, receita, uma ferramenta que é muito utilizada e que cabe nessa situação é o fluxo de caixa. Então, aqui a gente vai aprender como que funciona, o que que é um fluxo de caixa, né? E nele a gente consegue ver como estão as suas entradas e saídas de caixa. O que que é isso, né? O que que é entrada e saída de caixa? Nada mais é que a sua receita, seu salário, quanto você ganha, e as suas despesas, né? O quanto você gasta, o quanto que você tem a pagar. E com essa organização de entrada e saída, a gente consegue ter previsão de quando a gente vai receber, quanto que eu vou ter que gastar, pagar em determinada data. Então, qual é o meu compromisso nesse período desse mês, por exemplo, né? E aqui a gente vai organizando e tendo previsibilidade dos nossos gastos, tá? Fazendo com que a gente honre os nossos compromissos na data correta, tá bom? Sem afetar o nosso orçamento. E aí, para ilustrar melhor como funciona a elaboração do fluxo de caixa, né? Vamos entender sobre as receitas e despesas da vida de Elisa e de Marcos. Ele é um casal que eu formei e que a gente vai acompanhar a gente aqui no curso para ilustrar melhor como que funciona cada passo da nossa organização financeira, tá? E suponhando que Elisa tenha 28 anos, ela é diretora de vendas de uma rede de loja de sapatos, né? E é casada com Marcos, que tem 32 anos e é gerente de uma fábrica. A receita de Elisa, ela é dividida em dois. Então, a Elisa, ela recebe em dois momentos. Só aqui a gente já consegue ver que ela precisa organizar as despesas dela para que, nesses dois pontos que ela recebe, ela consiga suprir as despesas que tenham no meio do período, né? Então, a receita fixa da Elisa é de R$ 4.000 e ela recebe todo dia 2. Já a receita variável dela, né? Ou seja, o que ela ganha de comissão, gira em torno de R$ 9.000 e ela recebe todo dia 15. Como que a Elisa chegou hoje? Pô, mas a Elisa tem uma renda variável. Como que ela chegou a R$ 9.000, né? Então, a Elisa estima ganhar R$ 9.000 de renda variável, de acordo com as comissões dela. E como que ela viu isso? Ela pegou a receita dela de comissões nos últimos 12 meses, né? E dividiu por 12. Então, ela soma essa comissão por 12 meses e divide por 12, para ela ter uma média, uma estimativa de quanto que ela ganha de receita variável, né? E olhando a receita do Marcos, ela é uma receita fixa, né? Ele recebe R$ 8.000 todo dia 5, que entra o valor da receita dele, né? E as despesas do casal, como que fica, né? Nesse exemplo, a despesa do casal totaliza R$ 14.000, sendo que 9.000 tem o vencimento no dia 10 e 5.000 no vencimento do dia 15, né? E como a gente pôde reparar, a receita da Elisa, né? Ela ganha R$ 4.000 no dia 2, mas a comissão dela é R$ 9.000. Então, ela tem uma receita de R$ 13.000. E comparado com o Marcos tem uma receita de R$ 8.000, né? Todo dia 5. Então, como que ficaria a divisão dessas despesas? Uma dica, uma sugestão é a gente pegar a receita do casal e dividir proporcionalmente. Por quê? Se a gente divide igualmente, né, para Elise e para Marcos, a receita do Marcos, ela fica mais comprometida do que a receita da Elisa. Então, a gente vai aprender aqui a calcular quantos por cento, né, cada um assume da despesa da casa, né, da despesa familiar. Como que eu faço esse cálculo? Uma forma de equilibrar as responsabilidades é você colocar as despesas do casal e dividir pela receita do casal. Então, aqui vem a proporção. Quando você coloca no caso da Elisa e do Marcos, fica da seguinte forma, tá? Fica R$ 14.000 das despesas que eles têm, e
dividido, né, por 21 mil reais, que é o quê? Nada mais é que a soma da receita da Elisa com a soma da receita de Marcos. Então, a gente tem uma proporção aqui de 66,67%, né? Então, o que isso significa? Que eles têm uma despesa e essa despesa ela vai comprometer cerca de 66% da receita, né, da renda deles. E por que eu faço isso, né? Quando a gente olha aqui, a Elisa ganha 13 mil em média, né? E quando a gente coloca 66%, né, de 13 mil, a gente tem um total de 8.667,10 centavos. Já Marcos, ele recebe 8 mil reais e como ele tem 66% da receita dele afetada pelas despesas do casal, ele pagaria 5.333,60 centavos. Dessa forma, você consegue perceber que a Elisa, por ganhar mais, ela paga um valor maior também das despesas do casal, né? Para que os dois tenham a renda comprometida na mesma proporção. E aí, para ilustrar, passando isso para um calendário simples, né? A gente consegue organizar justamente o fluxo de caixa do casal, né? O fluxo de caixa é a entrada de receita, então a gente tem no dia 2 a receita da Elisa, né? Com 4 mil reais. No dia 5 a receita do Marcos, que é de 8 mil reais. E no dia 10 eles têm a despesa, né? De 9 mil reais. E no dia 15 tem a receita da Elisa e a despesa de 5 mil reais. Então, nesse calendário, cada um vai ter que se organizar para conseguir pagar as despesas em comum, né, na data prevista. Aqui a gente consegue ver o quanto que eles precisam ter no dia 10 e no dia 15. Para ajudar no controle das despesas familiares e individuais, uma opção muito interessante é conseguir planilhar os nossos gastos. Então, passando um pouquinho, eu sei que muita gente acha chata essa parte de planilha, mas para quem gosta, tá aqui. Você consegue colocar, né, a sua receita, por exemplo. Esse é um pedaço da planilha, tá? Que eu coloquei. Então, tem as receitas, a receita fixa, a receita variável, e aí você vai colocando os valores ali em fevereiro, em março, em abril, em maio, você vai colocando o valor, né? Então, você tem a receita total, você tem a parte de investimentos, né? O quanto cada um consegue guardar de investimento, e isso mais para frente eu vou falar como que o casal, Elisa e Marcos, se programaram, né, para juntar dinheiro. Aqui você entra na parte de despesas, mas como assim despesas, né? A gente tem dois grupos de despesas fixas, né? Então são aquelas despesas que são recorrentes, como aluguel, condomínio, IPTU, plano de saúde, celular, internet. São aquelas despesas que você já sabe o valor e que todo mês vai ter, tá? E tem a despesa variável também, né? Assim como a receita a gente tem fixa e variável, na despesa a gente também tem esses dois tipos, né, de despesas. Na variável é aquela que você não vai ter certeza, você pode até ter uma estimativa de quanto vai ser, mas você não tem como ter certeza. Por exemplo, gasto com gasolina, a gente tem o gasto com a luz. Ah, minha luz gira em torno de 350 reais. Pode vir 365, pode vir 330, né? Então, são aquelas despesas que você tem que você não tem certeza do valor que ela vai vir, tá? Então, despesa com água, essa parte que varia, tá? Despesa com mercado, enfim. E aqui a gente tem os adicionais, né? Então, classificação de lazer, classificação de vestuário, porque você não vai deixar de sair para
para uma festa, ou então ir comprar uma roupa, ou então viajar. Esses extras a gente também tem como colocar planilhado para a gente se organizar, né? Juntar, por exemplo, quero viajar daqui a 3 meses. Quanto que eu preciso juntar para conseguir o valor, né? Guardar o valor exato que eu quero levar. Então, aqui a gente consegue se organizar para não afetar demais, por exemplo, o orçamento em um mês só. A gente consegue distribuir e planejar. Tá? E no final a gente tem o saldo, né? O saldo de todos os itens falados anteriormente. Isso aqui é só uma sugestão, caso você tenha interesse, né, de planilhar as suas despesas. Uma dica também tem aplicativos que te ajudam, né? Ou então aquele velho e sempre bom guardar a notinha, e aí você tira um dia na semana para pegar as notinhas, organizar, ver onde você gastou, o que que você gastou. Cada um vai ver o jeito que se sente mais confortável de controlar suas despesas, tá? E isso aqui é só uma sugestão, que às vezes a gente passa em branco alguma despesa que a gente tem, ou que a gente vai ter, concurso, enfim, né? Então, é uma sugestão, caso vocês queiram, tá disponível aqui no curso, tá bom? Aqui a gente vai entrar na parte de planos financeiros, tá? E uma parte muito importante é controle seus impulsos. É, por que isso, né? Quando a gente vem da parte do namoro, na época de namoro, muitas das vezes o que vemos é um consumo com valores inferiores, né? Então, não há necessidade de morar sozinho, parte do custo de vida, como moradia, alimentação, plano de saúde, é custeado pelos pais, ou quando, não, Emily, eu tive que sair de casa, por uma questão de trabalho, tive que me mudar da casa dos meus pais e tenho a minha independência financeira. Em geral, quando você é solteiro, a gente tem lá aquela cama de casal, ou no máximo uma cama uma cama de solteiro, né? E no máximo uma cama de viúvo. A gente tem talvez um sofá, a gente consegue colocar uma TV e o gasto ali super eficiente, né? O mínimo de conforto possível já é o suficiente para que no momento do namoro a gente consiga, né, viajar, presentear, sair para jantar, e consegue ter aquela parte leve do relacionamento. Então, geralmente, quem casa, quem se junta, né, já cai numa armadilha de consumo induzido pelos padrões da sociedade, né, o que ela impõe como que deveria ser ideal. Então, antes mesmo do casamento, vem aquela reunião, vem a reunião com os mais próximos para anunciar, para comentar, né, com a família, e aí já vem uma enxurrada de perguntas. Vocês estão estabilizados? Como vão se sustentar? Vai sair de casa e vai morar onde, né? Como vão criar os filhos? E aí você está nesse começo e já é uma enxurrada de perguntas que vem junto com essa decisão, né? Vem logo de cara o que costuma ser o primeiro desafio do casal, né? Que é a festa de casamento. E aí o que todos colocam como objetivo é uma festa linda, né? Com bastante comida, bebida, para os amigos, familiares, mais próximos. E o custo desse sonho é alto, costuma ser alto, né? Mas mesmo com um bom planejamento desse custo, isso pode significar um sacrifício muito grande por um determinado tempo na vida do casal, né? E pode sim ocasionar um problema financeiro que pode perdurar por anos. Então, se o casamento custa caro, se esse sonho significa quebra no padrão de vida do casal, é importante ter em mente formas de reduzir as despesas, talvez aumentar a renda e direcionar os esforços para acumular o valor do casamento, para não sair da celebração diretamente para o endividamento. Logo após ou até durante a organização da festa do casamento vem a segunda pressão, né, que a sociedade coloca pra gente, que é a casa própria, né? Quem nunca ouviu o ditado quem quer casa, quer casa?
Aí as despesas de casamento já são altas, né? E vem em seguida a necessidade da compra da tão sonhada casa própria, né? Aí você vai no banco, tenta negociar com o gerente um financiamento, o gerente avalia o quanto vocês ganham, comenta que se vocês derem o mínimo de 30% do valor da casa, ele conseguiria financiar até um determinado valor. E aí, com aquele pouco que vocês ganham, vocês podem pagar o melhor apartamento possível dentro das limitações financeiras, né? E um ponto importante, principalmente nos casais jovens, é, eles costumam se endividar por 30 anos para uma casa que, pelo orçamento apertado, né? Porque vocês estão no começo ali, ainda tem muito tempo de carreira pela frente para se desenvolver profissionalmente. Então, pelo orçamento apertado, vocês acabam entrando numa casa que vocês não sabem nem se vai servir mais para frente, com a chegada dos filhos, por exemplo, enfim. E aquele pensamento, né? Mais para frente a gente se vira. E geralmente acredita-se, né, que a renda vai aumentar com o tempo, conforme vai se desenvolvendo na carreira profissionalmente, né? Mas o financiamento ele não acaba só com o financiamento, né? Não se encerra apenas com o valor da casa. Ele tem também os documentos da propriedade que você tem que colocar em dia ou mudar. Você tem a parte de imóveis que tem que colocar, decoração do jeito que você quer, né? Que não estão inclusos no financiamento. O casal muitas vezes cai na armadilha até perceber que está trabalhando e perceber que a vida não é mais como era na época de namoro, né? Que tinha tempo e dinheiro para sair, curtir, namorar, presentear, né? Ele entra num ciclo, né, de se levantar, comer, trabalhar, dormir, pagar contas, levantar, comer, trabalhar, dormir, pagar contas. O namoro que antes existia não existe mais, mas eles nem percebem porque esse casal ele tá tão focado, né, trabalhando tanto para pagar as contas, que não perceberam que o quanto o relacionamento, o namoro, falta. E como outro ponto importante, né? Como conversar sobre dinheiro? Saber o quanto cada um gasta? Não. Não é limitar o que o seu parceiro vai comprar ou como ele vai gastar o dinheiro dele, né? A conversa sobre dinheiro é basicamente para entender se você está feliz, quais são os seus objetivos, isso que você tem hoje, o que a gente tem hoje, tá te fazendo feliz? Essa pergunta ela tem que ser feita, assim como nossa organização de objetivo, ela tem que ser vista e revisada várias vezes com frequência. E aí, o que faz uma pessoa feliz, né? Basicamente, ela desfrutar daquilo que é importante para ela, né? E o que era importante, o que fazia ela feliz, só durou até a data de casamento, e o que fazia ela feliz hoje não cabe no orçamento, essa pessoa não está mais feliz. E como restaurar, né, a felicidade que tinha no seu casamento? Talvez seja uma opção interessante a gente inverter a ordem das escolhas, né? Desfazer o que está fazendo errado. Talvez vender, tem a opção de vender o imóvel que foi financiado. Ah, mas a gente já pagou 10, 15 anos, tudo bem. Vai ter prejuízo, faz parte, mas parta para uma situação melhor. Como? Talvez vendo um apartamento menor, num bairro mais barato, alugado. E aí você consegue ao mesmo tempo juntar um capital para que, caso ocorra alguma emergência, você tenha a sua reserva de emergência bem estruturada, você não fique sem condições de arcar com imprevistos, né? Se acontecer, por exemplo, de ter uma oportunidade de montar um negócio, você tem liquidez para aproveitar. Acontece a necessidade de fazer um curso, se reinventar no trabalho, você tem verba para suprir essa necessidade, né? Por conta de ter se desfeito do financiamento anteriormente. Perceba que essa verba foi o que faltou até então para os seus projetos, para te deixar mais feliz dentro do seu relacionamento. Então,
Você se desfazer de uma compra enorme dessa que você fez para ter essa verba, você não deixa de ter um teto. Você passa a alugar um teto que vai tomar parte da sua verba, sim, mas ao mesmo tempo você vai estar investindo em conhecimento, experiências, conseguindo renascer a pessoa que tinha aquele relacionamento leve, saudável com a sua esposa ou seu parceiro. Em resumo, a dica é amadurecer na profissão, ter uma renda mais consolidada antes da compra da casa nova, né? Mais para frente você terá um valor maior para dar de entrada, a possibilidade de negociar taxas melhores com o banco e ter um relacionamento mais próximo com o banco também. Se você, por exemplo, não tem dívidas, não tem, utiliza bem o banco, ele vai liberar umas taxas mais atrativas para você e você consegue negociar. Porque caso ele não libere, você é um bom cliente e você consegue taxas melhores em outros bancos também, tá? E é assim, é a desconstrução do que colocou aquele casal no vazio. É recalcular, né? Aquela compra grande que vocês tiveram, você se desfazer para construir sonhos menores e se reestruturar a partir disso. O erro vem das escolhas que a sociedade faz a gente tomar, né? Nos induz a procurar casa própria, quando a gente não tem nenhum plano de carreira concreto, não sabe quanto vamos ganhar daqui a 5 anos, qual cargo que queremos estar, como vamos alcançar, né? Então, não necessariamente o que está errado é o casamento. Muitas vezes são as escolhas durante o casamento, no caminho do relacionamento, e faz com que aquele sonho vire um pesadelo. O que vocês precisam é se planejar para que essa fase gostosa do relacionamento perdure pela vida toda, tá? Fazendo com que as mudanças de construção de uma vida a dois seja prazerosa em todos os sentidos. E como podemos fazer isso? Sem planejamento, vocês podem dar voltas a mais do que gostariam para conseguir o objetivo. Então, planejamento mais ação, inevitavelmente, deixarão vocês mais próximos dos seus objetivos. Essa é a parte que vocês vão começar a planejar tudo que vocês querem fazer, né? E o primeiro passo é definir as metas de consumo, o prazo e o custo, que vai ter esse objetivo, tá? Para isso, vamos separar em dois tipos de objetivos: o cotidiano e o de grande valor, que merece um planejamento mais detalhado. A primeira dica é para o consumo de curto prazo, né? A gente vai adotar aí 3 ferramentas que vão auxiliar a organizar melhor. A primeira delas é a lista. Então, adote o hábito de fazer uma relação dos itens que vocês desejam antes de comprar. Seja supermercado, shopping ou para lembrança das viagens de férias. Ter referência do que vocês querem vai ajudar a focar na pesquisa de preços e permite economizar tempo e em outras atividades, tá? O teto tem em mente o capital disponível antes de sair de casa. Ir às compras de barriga vazia nunca deu certo, né? Então, consulte seu orçamento para saber o capital já gasto no mês, tendo sempre o controle das compras variáveis no cartão para ter o melhor controle do consumo. E aqui tem o terceiro também, pesquisar os preços. É bem simples, mas muitas das vezes a gente deixa ele de lado. Cultivar esse hábito de conhecer o preço daquilo que você compra regularmente ou que gostaria de comprar, né? Bens duráveis como livros, eletrônicos, equipamentos esportivos, podem ter seus preços pesquisados em sites de compra de maneira simples, tá? E outra coisa, né? Isso de pesquisar o preço te ajuda a saber se ele está caro naquele momento, se está barato. E aí você busca entender por que que aquele celular aumentou tanto. Será que foi por causa da variação do dólar? Será que foi por falta do estoque, a produção foi reduzida, né? Então a gente precisa entender para saber o momento certo de comprar. Isso faz com que a gente economize bastante na compra. Organize os seus objetivos. Como? Para as compras de grande valor, você vai precisar se preparar muito melhor, tá? Essas compras exigem uma preparação mais cuidadosa, como dito anteriormente. Pode ser uma escolha que irá afetar a vida de vocês dois por completo. Se você não
não se prepararem para essa aquisição, precisarão tomar dinheiro emprestado e terá que pagar juros que encarecerão significativamente sua compra, se tornando assim refém dos juros compostos. Defina o objetivo de consumo, tá? Essa parte é muito importante e aí eu sei que está entrando numa parte muito teórica, eu tô falando, mas em breve vai ficar mais fácil de vocês enxergarem o que eu tô querendo dizer, tá? Definir objetivos de consumo de curto, médio e longo prazo é muito importante. Faça uma listinha com os objetivos seguindo esses itens para começar a estruturar as ideias, organizar, tá bom? Então, primeiro, a gente lista todos os objetivos. Na segunda parte, a gente estima um custo para cada objetivo. E na terceira, a gente coloca o prazo que deseja realizar aquele objetivo, tá? Depois disso tudo, a gente vem para um quarto passo, né? Que é estabelecer cada prioridade com uma nota, sendo de 1 a 5, sendo 5 o objetivo com maior prioridade. Exemplo, eu quero muito, eu preciso de um celular novo, porque eu utilizo para o trabalho, ou então eu preciso muito de um notebook, melhor, porque eu preciso utilizar para o trabalho, ou eu preciso comprar aquela câmera, né, para o meu trabalho, ou alguma coisa assim, que eu preciso e tá ali como prioridade maior. Aquele item da sua lista, ele vai estar como prioridade 5. E isso vai ajudar a gente a organizar como que a gente vai poupar por mês. Mais para frente a gente vai ver. Aqui eu consigo te mostrar mais ou menos como funciona a ordem de prioridade. Então, agora é só planejar da seguinte maneira. A gente tem um casal que está com o objetivo de comprar uma casa, comprar um carro, viagem para o exterior e casamento. São os 4 principais objetivos que eles listaram, né? Em comum. Tudo que for individual não entra nessa lista que a gente está fazendo. O que for individual, aí você faz uma mesma lista sozinha, segue esse padrão, mas aqui a gente está focando para os objetivos em comum do casal. Então, vamos lá. Aí tem o objetivo, o custo, né? A casa, 450 mil, o carro, 60 mil, a viagem ao exterior tá 20 mil aproximadamente para os dois, e o casamento em torno de 100 mil, tá? E aqui a gente coloca os prazos que a gente quer. 10 anos para casa, porque para você juntar dinheiro para conseguir ter uma casa leva um prazo maior. Aí tem 1 ano para a gente conseguir o carro, que é o objetivo deles, 1 ano para viagem de exterior, bate o mesmo período. E o casamento, né, que está programado ali em 5 anos. E eles ticaram, no caso aí a Elisa e o Marcos, eles ticaram o grau de prioridade que eles têm. Então, vocês podem notar que o que eles priorizam ali é a compra da casa e o casamento, né? Em segundo plano fica a compra do carro e depois ali um desejo mais distante é a viagem para o exterior. Vamos ver se isso é possível dentro do orçamento que a gente fez anteriormente. E por isso que eu falei que esse casal vai acompanhar a gente durante o curso, porque vocês vão conseguir enxergar como fazer, né? Não ficar tão teórico, tanta teoria. Vamos para a prática, vamos ver como a gente faz. E aqui a gente volta, né? Monte seu plano. Com os objetivos definidos, podemos montar planos para conquistá-los, né? Esse é o objetivo. Determinar o melhor investimento para cada objetivo. Escolha investimentos mais arrojados, como ações, fundos de ações, para prazos de realização acima de 10 anos, tá? Quando a gente fala de renda variável, ação, fundo imobiliário, o ideal é que a gente pense num longo prazo. Isso por quê? Para a gente não se sentir incomodado com a variação, porque uma renda variável ela pode cair, né, de valor, se desvalorizar. E aí a gente precisa dar tempo, isso por várias situações de mercado, economia, enfim. E a gente tem que ter tempo, prazo, para que ela consiga se recuperar e atingir o objetivo que a gente deseja, né? Investimentos mais conservadores, como renda fixa, para prazos
de 1 a 2 anos. Mas essa parte de investimentos, como eu estou falando aqui, a gente vai falar mais lá para frente, mas para ter uma ideia, tá? Dos seus objetivos ligados sempre ao investimento que cabe a cada um deles. Agora fica a questão, né? Sempre quanto eu vou investir em cada item, né? E isso não é fácil de definir, mas aqui a gente vai simplificar para você, tá? Calcule quanto investir por mês para cada objetivo de maneira simples. Vamos voltar para o exemplo da Elisa e do Marcos, como eu citei aquele casal. Juntos, eles conseguiam poupar R$ 4.000 para os objetivos do casal. Então, independente de quanto eles poupavam individualmente, no caso do objetivo em conjunto, o objetivo do casal, eles guardavam R$ 4.000 juntos, ou seja, R$ 2.000 da Elisa, R$ 2.000 do Marcos, tá? Sabendo disso, precisamos saber o percentual de investimento para cada modalidade. Então, o Marcos e a Elisa, eles têm um objetivo de comprar a casa, de comprar o carro, de comprar, de fazer o casamento, de viajar. Eles têm esses 4 principais objetivos. Quanto que a gente deve guardar para cada caixinha, né? Para cada objetivo? E aí, nessa fórmula, a gente coloca lá, né, o valor do objetivo, né? A prioridade, então, um exemplo, a casa, ela estava como prioridade 5, né? Então, a gente tem lá a prioridade 5, a soma das prioridades, então, a gente tem a soma das prioridades vezes o investimento. E aí, como a gente pode perceber, né, nos cálculos acima, o plano inicial não foi possível acumular o valor necessário para fazer a viagem no exterior, a compra do carro e a compra da casa própria. E aí, quando isso acontecer, sente com seu parceiro, redefina os planos, reorganize as prioridades, vê se aquilo é realmente necessário ou não, redefina os prazos. Muitas vezes eu não consegui alcançar isso aqui com 1 ano. Será que eu consigo alcançar com 2? Será que eu não consigo aportar um valor maior todo mês? Isso tudo para a gente conseguir chegar no objetivo final, né? Tem muitas outras soluções financeiras, além do simples e bom pagamento à vista também, então não se desesperem. E aí, voltando, né, ao caso da Elisa e do Marcos, o casamento vai ser alcançado no final do prazo com um valor até superior que o orçamento anterior, o orçamento inicial, né? O que é bom para cobrir os pequenos imprevistos. Percebam que, exceto o casamento, que eles conseguiram o objetivo final, né, o valor que eles queriam, eles vão ter que reorganizar todas as demais metas, mas não tem problema. Como a casa própria e o casamento são despesas muito altas, com valores altos, né? A viagem, o carro e a casa vão ter que ser repensados, pois os valores desejados não foram alcançados. E as soluções encontradas, né? Cada casal vai sentar e conversar para entender a prioridade que eles dão para cada objetivo. Então, isso aqui foi a solução encontrada por Marcos e por Elisa. Não necessariamente será o caso de vocês dois, tá bom? Eles perceberam que não seria viável viajar no mesmo período que estão acumulando dinheiro para outros objetivos que têm maior prioridade. Então, eles perceberam que, poxa, se eu quero um casamento que tem um custo alto, que é o sonho da minha família, o sonho da minha vida, ou eu quero comprar casa, a gente quer construir algo juntos, uma viagem para o exterior necessariamente não se enquadraria, né? Porque eles precisam poupar, pelo menos por um determinado período, para conseguir os objetivos que eles traçaram. Então, nesse caso, uma alternativa foi optar por viagens mais baratas para casa de parentes, amigos, nesse período de acúmulo das outras prioridades. Com isso, eles passaram a guardar um valor maior para a compra do carro, que passou a ser de R$ 1.142,80 por mês. Já para casa, né? Percebam que o valor mesmo com prazo extenso, né, que vai durar 10 anos ali juntando dinheiro, o valor acumulado não chegou ao que eles queriam, que era R$ 450.000. Eles chegaram a R$ 250.000, mais ou menos,
que significa cerca de 57% do valor do imóvel. Qual foi a solução que eles encontraram para casa, tá? Nesse caso, eles decidiram que a melhor alternativa financeira era a contratação de um consórcio. O que é consórcio, tá? Isso mais para frente vai ser explicado no curso e vocês vão entender melhor qual foi a opção para casa de Marcos e Elisa, tá bom? Mas eles optaram por um consórcio. E qual foi a solução que eles encontraram, né, no caso do carro? Seria possível também ser tratada com um consórcio, porém, ao invés disso, eles e Marcos preferiram aumentar o prazo, né, dos aportes. Então, aportando todo mês, o objetivo deles era conseguir comprar o carro com o próprio recurso, sem ter que entrar num consórcio ou num financiamento. Como não era a maior prioridade, eles preferiram estender o prazo. O que eu quero que vocês entendam aqui é que não existe certo e errado, tá? Elisa e Marcos, eles poderiam muito bem fazer outra carta de consórcio, ou eles poderiam fazer um financiamento. Tem várias alternativas, né? Ou no caso do carro, eu queria mostrar que também tem a opção de estender o prazo para continuar os aportes. E em alguns casos a gente vai ter que pesar, que nem a viagem, né, para o exterior. Será que é realmente necessário? Será que a gente. Por que a gente não faz isso depois, né? Por que não deixamos isso de stand-by? Depois a gente continua se organizando financeiramente. Quando a gente estiver mais tranquilo, a gente volta com esse objetivo, tá? Então, aqui a ideia é passar outras alternativas de como se organizar, tá bom? Além disso, tenham fidelidade aos objetivos, tá? Uma vez realizados a definição do plano e objetivo, mantenham o foco. Revisem periodicamente, tomem cuidado com os impulsos de consumo, mas não deixem de focar naquele compromisso que você criou antes, naquele foco, porque, vamos lá, minhas despesas aumentaram, a gente teve uma despesa extra esse mês e não guardou. Tenha foco no compromisso, no objetivo que vocês criaram, no caminho que vocês escolheram, tá? Outro ponto muito importante, negociem sempre. Pagamento à vista é igual a desconto, né? Significa ter desconto. Nunca percam a oportunidade de negociar. Não tenha vergonha, não se sinta pressionado pelo vendedor que está ali se esforçando para que você compre, efetue aquela compra, né? Então, pesquise, aquelas mesmas dicas anteriormente, vale ressaltar, pesquise, faça a lista, veja, acompanhe no preço para saber se você está pagando caro, se você está pagando barato, né? Então, se há um vendedor auxiliando na escolha, aperte, pergunte, até conseguir condições melhores, mostrando que se conseguir, você vai voltar e vai comprar mais. E além disso, se você conseguir desconto, você vai fechar com ele.